Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Plínio e nós vamos iniciar mais um vídeo do nosso canal com o tema de Plínio Explica. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre calculadora científica. Vou mostrar para vocês como nós realizamos algumas operações na nossa calculadora científica. O nosso modelo aqui de hoje é uma Casio FX82MS, é a calculadora de entrada da Casio científica e eu vou mostrar para vocês a diferença dela para as calculadoras convencionais e falar um pouquinho como nós trabalhamos com ela, certo? Uma calculadora dessa, ela é acessível a todo o público universitário, vocês encontram aí de 20 a 50 reais no mercado e com elas vocês conseguem fazer praticamente toda a sua graduação de engenharia sem muita complexidade ou dificuldade, desde que você saiba operar ela corretamente. Vamos lá? Então, aproximando ela mais um pouquinho, o que nós podemos observar de cara aqui? Toda calculadora científica ela é diferente de uma calculadora convencional devido às suas funções extras, que na nossa Casio ela vem nesses botões pretos, diferente da cinza, que seriam os botões comuns de uma calculadora, e eu tenho funções a mais pintadas em amarelo e vermelho, algumas incógnitas aqui que nós podemos utilizar, certo? Não vou me apegar aqui nos detalhes básicos de como fazer operação de soma e subtração, que acredito que todos vocês já saibam como fazer. Então vamos partir aqui para a parte mais complexa. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é como resolver uma radiciação utilizando a nossa calculadora. Então se eu quero achar, por exemplo, a raiz de 25, eu vou escrever aqui na nossa calculadora raiz de 25. Algumas calculadoras diferentes da Casio, elas vão fazer o quê? Eu vou digitar o valor que eu quero e apertar o botão de raiz. Se eu fizer isso na Casio e apertar igual, ele vai dar um erro de sintaxe. O que é o erro de sintaxe? O erro de sintaxe quer dizer que eu digitei alguma coisa fora de ordem, ou está faltando algum termo dentro da minha equação, certo? Por que isso acontece? Porque a nossa Casio ela exige que nós escrevemos o texto na linha dela de acordo com como nós escrevemos numa folha de papel. Então, se o meu exemplo é a raiz de 25, vamos para o quadro aqui, raiz de 25, eu tenho que escrever ele sendo, primeiro, escrevendo raiz, aperto o botão de raiz, em seguida aperto o botão 2, o botão 5 e o botão igual. Então, raiz de 25 é igual e ele vai mostrar o resultado para mim. Vamos lá. Raiz de 25 é igual a 5. Então, ele mostra para nós o resultado corretamente. Se eu quiser elevar um número ao quadrado, então vamos pegar o 5 e vamos elevar ao quadrado. Também vou escrever da forma que eu leio. Vou digitar 5 eleva ao quadrado, aperto esse botão x². 5 ao quadrado é igual a 25, beleza? Se eu quiser fazer elevado ao cubo, então vamos lá. 5 elevado ao cubo, eu já tenho um botão aqui no canto para elevar ao cubo. Basta apertar ele, tenho 5 ao cubo igual a 125. E se eu quisesse tirar a raiz cúbica de 125? Reparem que em cima do nosso x ao cubo, eu tenho um símbolo de raiz cúbica pintada em amarelo. Então, para eu acessar essas funções em amarelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar o comando de segunda função. A segunda função é habilitada pelo botão Shift. Quando eu aperto Shift, vai aparecer um Szinho aqui no canto, e aí eu aperto o botão que eu quero a segunda função. No caso, eu quero a segunda função do x ao cubo, que vai ser o quê? Raiz cúbica. Então, ao apertar aqui com o Shift, ele já selecionou para mim raiz cúbica de 125. Vai dar igual a 5. Agora, se eu quiser uma raiz ou uma potência qualquer, como que eu faço isso? Eu vou usar o botão que demonstra um acento circunflexo. O acento circunflexo vem porque quando nós linearizamos uma equação na programação, na informática, esse símbolo é o símbolo utilizado para elevar um número a outro. Por isso que ele vem com esse chapéuzinho aqui, com esse acento circunflexo. Então, se eu quiser fazer 5 elevado
a 8, por exemplo, 5 elevado a 8, ele vai aparecer o chapéuzinho, então 5 elevado a 8 vai dar 390.625. E se eu quisesse fazer a raiz oitava desse último valor? Então, eu vou fazer o quê? Deixa eu marcar o valor aqui, ó. Se eu apertar para cima, ele mostra a última operação que eu fiz. 390.625 é 5 elevado a 8. 5 oitava dá isso. Agora eu vou fazer a raiz oitava de 390.625. Eu vou utilizar a segunda função do elevado a qualquer número, que vai ser a raiz de qualquer número. Como que a gente habilita isso? Primeiro passo, eu coloco o grau da minha raiz, então é 8. Habilita a segunda função, aperto, ele já apareceu aqui, ó, raiz. Então ele está lendo aqui, raiz oitava do valor que eu quero, 390.625. Está fazendo raiz oitava de 390.625. Na hora que eu aperto igual, me mostrou o resultado de 5. Tranquilo, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre operações trigonométricas. As operações trigonométricas mais simples que nós temos aqui na nossa calculadora é a parte de seno, cosseno e tangente. E as suas inversas, que seria seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Se a gente pegar aqui, ó, tangente a menos 1 é a mesma coisa que eu falar arc-tangente. São sinônimos. Alguns lugares, geralmente em livros, nós encontramos como arc-tangente e digitais, calculadoras, celulares, etc., computadores, nós encontramos tangente a menos 1, que é o mesmo significado. Então, para eu encontrar um valor, por exemplo, vamos pegar aqui seno de 30. Seno de 30 a gente sabe que tem que dar meio, certo? Seno de 30 graus. Como que nós fazemos isso na calculadora? Também da forma que nós lemos, a gente vai digitar seno de 30 igual 0,5. Se eu apertar esse botão aqui, ele converte para fração. Então, 0,5 é igual a 1. Esse símbolozinho representa a barra de divisão. Então, 1 sobre 2, meio. Ok? Isso pode facilitar vocês. Às vezes vocês encontram o resultado em fração e você precisa converter ele para decimal. Ou está em decimal, você precisa converter ele para fração, usando esse botão. Vamos achar agora o seno a menos 1, ou seja, operação inversa. Eu quero fazer seno a menos 1 de 0,5. Então, se eu pegar aqui shift o seno, eu vou ter seno a menos 1 de 0,5, vai ser igual a 30 graus. Esse tipo de função, para eu chegar em seno e seno a menos 1, também equivale a mesma coisa para cosseno e para tangente, certo? O negócio que vocês têm que prestar atenção é se a sua calculadora ela está em graus, que seria representado pela letra D, ou ela está em radianos. Para a gente conseguir definir isso, eu vou apertar o Mode 2 vezes. Ele vai perguntar para mim que tipo de representação que eu quero. Se eu quero em graus, em radianos ou em grados. Então, vou deixar aqui em graus. Exceto casos específicos, nós trabalhamos em radianos. Se você colocar em radianos aqui, aperto o número 2 para entrar a função, eu vou fazer o seno de 30. Seno de 30 igual, já me deu um outro valor completamente diferente, menos 0,98. Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo para vocês explicando a diferença de graus e radianos e vocês vão entender perfeitamente por que esses valores são diferentes, tá? Mas o nosso foco aqui, primeiro, é utilizar a calculadora. Vou voltar aqui então para degrees, né? Por isso que aparece a letra D, e aí voltamos para a opção normal. Algo muito importante também para vocês utilizarem são o quê? São os parênteses. Então, às vezes nós temos uma expressão, por exemplo, 9 vezes 7 mais 3 deu 66.
mas eu queria que eu somasse primeiro para depois fazer a multiplicação. Lembra que na matemática, quando eu não tenho parênteses, colchetes e chaves, prevalece sempre multiplicação para depois realizar a soma. Primeiro multiplicação e divisão para depois fazer soma e subtração. Então, se eu quiser realizar primeiro a soma, eu posso digitar 9 vezes, abro parênteses, 7 mais 3, fecho parênteses, dou igual. Agora ele mostrou 90, ele vai resolver primeiro o que está aqui dentro, 7 mais 3 dá 10, vezes 9, 90. Caso você esteja fazendo uma operação, então, vamos pegar esse mesmo exemplo, 9 vezes 7 mais 3, fecho parênteses, a gente sabe que vai dar 90. Agora eu quero tirar a raiz quadrada desse resultado. Eu preciso digitar 90 de novo? Não. Eu posso dizer agora, eu quero uma outra operação, raiz quadrada da resposta. Resposta em inglês significa answer. E nós temos um botão aqui, ó, ANS, que é o começo da palavra answer. Então, se eu digitar raiz quadrada de ans, ele vai pegar a raiz quadrada do valor que eu tenho salvo aqui na minha resposta. Aperto igual, pronto, achou a raiz quadrada daquele valor que vai dar 9,48. Se eu apertar 1 novamente, eu zero toda a memória dela que tinha ali de operações feitas. E se eu quiser desligar essa calculadora, eu tenho que habilitar a segunda função do AC para chegar no off. Então aperto Shift AC e nós desligamos. Então, pessoal, esse vídeo foi só para fazer uma demonstração rápida de como nós usamos algumas operações mais simples ali da nossa calculadora. Se você gostou dele, dá o joinha no nosso canal, inscreva-se para receber mais informações e diga nas sugestões o que você quer que a gente explique aqui para vocês. Eu posso falar da calculadora de forma mais complexa, explicar funções estatísticas, ou se você quiser uma explicação de qualquer outro assunto abordado dentro da engenharia, deixe seu comentário que nós vamos trabalhar em cima disso. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até mais.